Fala fera, tudo certinho? Ó, vídeo de revisão na área, revisando bem rapidamente espelhos esféricos, certo? E isso aí está representando o módulo 1.3, foi nossa aula 12, tranquilo? Vamos embora. Ó, espelhos esféricos, lembra que os espelhos esféricos são aqueles espelhos que a gente pega uma superfície refletora esférica, corta ao meio e aí gerando dois tipos de espelhos, o espelho côncavo e o espelho convexo. O espelho côncavo é quando a gente pega a parte interior desse espelho e usa como uma superfície refletora, é conhecido como espelho côncavo, certo? E quando a gente pega a face externa do espelho, ela é conhecida como espelho convexo, certo? Ó, a forma do espelho côncavo é essa e a forma do espelho convexo também é essa, certo? É a mesma. Só que aí a luz ela entra em contato com a face interna do espelho côncavo e aqui a luz entra em contato com a face externa do espelho convexo, beleza? Então, côncavo é a parte interna, convexo é a parte externa, tranquilo? Lembre que o espelho côncavo, ele tem por principal função, não é a única, é a principal função dele, aumentar a imagem, certo? Ele aumenta a imagem. Quando ele aumenta a imagem, ele oferece mais detalhes da imagem. Aplicações, espelhos de maquiagem, quando eu boto meu rosto em frente a um espelho de maquiagem, ele aumenta o meu rosto, mostrando mais detalhes, certo? Outro exemplo seria um espelho de dentista, aquele que ele coloca na boca do paciente, o espelho, para poder ver a imagem do dente maior, certo? Então, quer detalhes, usa espelho côncavo, porque ele aumenta a imagem, certo? Lembrando que não é a única função, é a principal dele. Ele pode também diminuir a imagem, certo? Ele também pode diminuir a imagem. Tranquilo. Quando a gente vai para o espelho convexo, a principal função e única dele, porque o espelho convexo só tem uma função, é justamente o contrário do côncavo, é diminuir a imagem. Aí tu fala, professor, mas se eu diminuir a imagem, o que é que vai me trazer de bom isso aí? Vai te trazer de bom porque quando tu diminui a imagem, cabe mais imagens no espelho. Ou seja, ele aumenta o campo de visão. O campo de visão é maior no espelho convexo, certo? Ou seja, eu vejo mais coisas. Eu vejo com menos detalhe, mas eu vejo mais coisas, ok? Isso a gente utiliza é utilizado em ônibus, é utilizado em portaria, certo? Aqueles espelhos que são conveccionados para fora e aí eles aumentam o campo de visão do motorista, aumentam o campo de visão do porteiro. No retrovisor de um carro também, a gente utiliza para aumentar o campo de visão também. O cara olha para o retrovisor, ele consegue ver mais coisas. Gera um probleminha, né? Porque se o espelho convexo ele diminui a imagem, aparentemente a imagem está menor e aí teu cérebro interpreta. Se a imagem é pequena é porque está longe. Então isso aí é perigoso, ok? Então gera esse problema. É bom sempre você ser orientado que o espelho convexo ele mostra um campo de visão maior, mas ele não mostra a distância real que o objeto está do espelho, tranquilo? Então por ele diminuir a imagem, gera esse problema. Beleza, fera? Então côncavo aumenta a imagem, aumentando a quantidade de detalhes, não é a única função, mas é a principal. O espelho convexo, a única função e a principal é justamente diminuir a imagem e aumentar o campo de visão. Beleza? Tranquilo? Vamos embora dar continuidade. Vamos falar agora dos pontos específicos dos espelhos. Beleza? Vamos embora. Fera, falando agora mais especificamente dos 3 pontos importantes do espelho, são que vão reger, né, tudo que a gente vai estudar, são os pontos centro de curvatura, foco e vértice. Beleza? O centro de curvatura a gente representa por C, o foco por F e o vértice por V. Lembra que a distância do foco até o vértice a gente chama de distância focal e a gente chama de Fzinho, né? A distância do centro de curvatura até o foco é a mesma distância, certo? Do foco até o vértice, a gente chama também de foco. E a distância do centro de curvatura até o vértice, a gente sabe que vale 2 vezes o foco. E a gente chama isso de raio de curvatura, beleza? Raio de curvatura. Tranquilo? Raio de curvatura. Beleza. Então, ó, o centro de curvatura, ele tem o dobro do tamanho do foco, certo? E o foco até o vértice a gente chama de foco. Lembrando que todas as unidades aí tem que casar. Se o foco estiver em centímetros, tudo vai estar em centímetros. Se o centro de curvatura estiver em centímetros, tudo tem que estar em centímetros, certo? Se estiver em metros, tudo está em metros. Então, por aí vai. Lembra também do eixo principal, que é esse carinha daqui, ó. Eixo principal. Geralmente a gente vai sempre colocar, eixo principal, a gente sempre vai colocar o objeto perpendicular ao eixo principal, ou seja, em pezinho no eixo principal, certo? Para a gente poder fazer as imagens, os desenhos, tranquilo? Então, em mente desses pontos, a gente já vai começar a definir algumas coisinhas importantes, como
qual é a importância do foco de fato para os espelhos, beleza? Lembrando que todas essas definições aqui que eu tive valem para os dois espelhos, certo? Espelho côncavo e espelho convexo. Só que já vale ressaltar que no espelho convexo o foco ele é negativo, porque é um foco virtual. Beleza, fera? Então vamos embora dar continuidade ao vídeo. Fera, falando agora mais especificamente e bem rapidinho do foco, certo? Lembra que o foco ele se comporta de forma diferente nos dois espelhos, né? No espelho côncavo, a gente chama ele de convergente, e tu vai entender já por que convergente. Ele tem por função, quando o raio de luz ele vem paralelo ao eixo principal, olha para cá, fera, olha para cá. Quando ele vem paralelo ao eixo principal, ele bate no espelho e ele converge para o foco. Qualquer raio de luz que venha paralela ao eixo principal vai bater no espelho e convergir para o foco, certo? Isso aqui, por ele convergir, é que ele é conhecido como um espelho convergente, certo? Aplicações aí, fornos solares, falei na aula da gente, foi antenas também, falei na aula da gente, então são aplicações muito boas, certo? Muito boas. Quando eu vou para o espelho convexo, diferentemente do espelho côncavo, quando o raio de luz vem em paralelo, olha para cá, fera. Quando o raio de luz vem em paralelo, ele bate no espelho e ele foge do foco, ou seja, ele diverge do foco, ele é jogado para longe do foco. Por isso que o espelho convexo é conhecido como espelho divergente, tranquilo? Divergente. Ele diverge o raio de luz para bem longe do foco. Beleza? Tranquilo? Eu coloquei aqui a formulazinha, mas só para a gente relembrar, né, que o foco é a metade do raio de curvatura, certo? E eu queria só relembrar rapidamente o foco secundário com vocês, né? Quando o raio de luz ele não vem paralelo ao eixo principal, ele pode vir oblíquo, ou seja, ele pode vir como a luz do sol está vindo nessa figura aqui. Ele vai bater no espelho e vai ser convergido totalmente para o foco secundário, que fica na mesma linha do foco, certo? Que aqui nessa figura ele chamou de plano focal, tranquilo? Então, ó, se o raio de luz não passa nem pelo C, não passa nem pelo F, então quando ele bater no espelho, ele vai ser convergido para o foco, certo? Esse tipo de raio de luz aqui, ó, que está representado pela luz solar, são raios oblíquos, certo? Ele não está passando nem pelo C, ele não está passando nem pelo F, e nem muito menos está vindo paralelo ao eixo principal, certo? Ele vem oblíquo, ele vem numa reta totalmente diferente, ele bate no espelho e é convergido para o foco. Vários acidentes já aconteceram por conta desse foco secundário, beleza? Lembre lá do exemplo que eu dei do prédio em Londres. Tranquilo, fera? Então, ó, vamos embora dar continuidade a este vídeo. Fera, vamos relembrar rapidamente a equação de Gauss, certo? A equação de Gauss, que é justamente a equação que a gente vai utilizar muito nas questões de cálculo, certo? Que tem nesse módulo 1.3. Quero falar rapidamente, certo? Só para a gente não perder muito tempo. Isso aqui é o objeto, isso aqui é a imagem, certo? A distância do objeto até a imagem a gente chama de P, ou chama de DO, tanto faz. E a distância da imagem até o vértice do espelho a gente chama de P' ou de DI, certo? E aí, pela equação de Gauss, por uma dedução mais dificilzinha, certo? A gente chega nessa fórmula aí, 1 sobre o foco igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tranquilo? 1 sobre P mais 1 sobre P'. Professor, essa é a única forma dessa função aí, dessa equação de Gauss? Não. Lembra que tem aquelas várias formas de a gente escrever, né? Eu vou fazer até rapidinho aqui, só para vocês entenderem como eu cheguei nisso. Ó, é 1 sobre P mais 1 sobre P', certo? Eu tiro o mínimo desse lado, que é P vezes P', certo? P vezes P' dividido por P vai dar P', vezes 1 vai dar P' mais P, certo? Tudo isso aqui igual a 1 sobre o foco. Eu faço extremos e meios e eu vou obter aquela relação final, né? Que a gente tem assim, ó. F vezes P' mais P é igual a P vezes P', certo? Então, essa aqui é a relação que a gente já obteve, certo? Se tu bota P' vezes P ou P vezes P' aqui, tanto faz, certo? A ordem dos fatores não altera o produto. Chamando isso aí de DI e DO, eu acho que até fica mais fácil, né? Que a gente chega naquela frasezinha. É feinha, mas dá pra decorar. Que é o famoso fudido dido, certo? Que é justamente foco, entre parênteses, DI mais DO, é igual a DI vezes DO. Lembra que foco é a distância focal, DI é a distância da imagem, DO é a distância do objeto. Às vezes ele pede a distância entre o objeto e a imagem. Aí tu vai ter que analisar cada formação de imagem para saber se é somando, se é subtraindo, o que é que aquilo representa. Então, tem que ter esse discernimento, beleza, fera? Não erra isso não, por favor. E aí, ó, no SI é tudo em metros.
Porém, se ele quiser trabalhar em centímetros, não te impede nada, desde que tudo esteja em centímetros, beleza? Tranquilo, fera? Todas as unidades têm que casar. Se o foco está em centímetros, tudo tem que estar em centímetros. Foco em metros, tudo em metros. Beleza, fera? Então, ó, a forma que eu mais gosto de aplicar essa fórmula é justamente a do fudido dido, essa daqui. Beleza, fera? Então, ó, vamos embora para dar continuidade a esse vídeo de revisão. Fera, nessa etapa do vídeo eu não vou desenhar todas as imagens novamente, até porque é mais detalhado do que eu fiz na aula mesmo, seria até impossível. E aqui fica ruim porque eu não tenho uma reguinha para desenhar, eu só quero relembrar de fato algumas imagens, beleza? Ó, pra gente desenhar as imagens, lembra que a gente utiliza os raios notáveis, né? Os raios notáveis são todos esses 4 raios aí, esse laranja, o verde, o rosa e o azul, certo? Eu vou escolher 2 desses raios para poder desenhar a minha imagem, certo? Eu sempre escolho o laranja e o verde. No livro, ele escolhe outros raios, então por isso que eu quis fazer com outros raios diferentes do livro, para tu perceber que independente do raio, se tu desenhar ele certinho, as imagens têm que dar iguais, beleza? Tem que dar iguais. Então, ó, vamos só relembrar algumas imagens. Por exemplo, uma formação de imagem no espelho côncavo. Lembra que o espelho côncavo, vou até colocar aqui, ó, o espelho côncavo, ele sempre pode gerar imagens de todos os tipos, né? Real ou virtual, direita, maior, maior, menor ou igual, certo? Direita e invertida, tranquilo? Ele pode gerar esses vários tipos de imagem aí. O espelho convexo, ele só pode gerar um tipo, né? Ele só pode gerar uma imagem, o espelho convexo, ele só pode gerar uma imagem virtual, direita e menor. Beleza? Tranquilo? Massa. Então, por isso que a gente mostra que o espelho convexo só tem uma função e o espelho côncavo tem várias funções. Beleza? Massa. Vamos só relembrar 2 imagenzinhas. 2 do côncavo. Ó, as imagens elas são desenhadas, não sei se você lembra comigo, elas são desenhadas a depender da posição onde o objeto está, né? Ó, aqui é o vértice, aqui é o foco e aqui é o C. Eu posso colocar o objeto antes do C, sobre o C, entre o C e F, sobre o F e entre o F e o V, beleza? Tranquilo? E aí vamos lembrar só rapidamente como é que é gerado essas imagens aí, ó. C, F, V. Quando eu coloco ele antes do centro de curvatura, a imagem fica mais ou menos por aqui, ela é menor. Lembra sempre dos raios notáveis, vem aqui, bate, passa pelo foco, tem outro raio que vem, bate e passa por aqui, ó. Então, onde ele se encontra é mais ou menos onde a imagem vai estar. E lembra que esse ponto aqui de encontro, ó, é onde a cabecinha da seta vai estar. Porque o outro ponto de encontro é justamente onde a cabeça do objeto estava, beleza? Teve um aluno que indagou por que não seria aqui, nesse ponto. Cara, a imagem é formada depois da reflexão no espelho. Esse ponto aqui, só o raio de luz de cima que reflexionou no espelho. Esse de baixo ainda está indo, ele reflexiona para depois voltar, beleza? Então é no segundo ponto de encontro, é no ponto após a reflexão. Beleza, fera? Beleza? Então, ó, se eu coloco o objeto antes do C, gera essa imagem. Se eu coloco o objeto, ó, C, F e V. Se eu coloco o objeto aqui entre F e V, ó, se eu fosse desenhar aqui rapidamente, lembra que isso aqui é um esboço bem feioso, certo? Mas é só para a gente relembrar. Eles não vão se encontrar, certo? Os raios depois da reflexão eles não se encontram. Ou seja, se eu fizer o prolongamento deles, eles se encontram depois, aqui. Então quer dizer que o objeto está aqui. O objeto não, desculpa, a imagem está aqui. Isso aqui é a imagem, isso aqui é o objeto. Beleza, fera? Beleza? Aí eu até falei em aula sobre uma escadinha, né? Sobre uma escadinha. É basicamente o seguinte, a escadinha. Quando o objeto vai andando para a direita, a imagem vai andando para a esquerda, certo? Ó, quando o objeto está aqui na primeira posição, preste atenção no que eu vou fazer. Ó, quando ele está na primeira posição, a imagem está aqui, ó, na primeira posição da imagem, certo? Quando o objeto está na segunda posição, a imagem está aqui, ó, na segunda posição, certo? Quando o objeto está na terceira posição, a imagem está aqui, ó, na terceira posição, certo? Quando o objeto está sobre o foco, não forma nada, então não tem informação de imagem, certo? E quando o objeto está na quarta posição, é onde a imagem vem para o outro lado, quarta posição. Tranquilo? Então, olha a escadinha. 1, 2, 3. Não é formado imagem, ele vai para o outro lado. Tranquilo? Essa é a escadinha que eu acho que facilita bastante a vida de vocês. Vamos definir outras coisas importantes? Toda imagem que é direita, ela necessariamente é o quê? Necessariamente ela é virtual, beleza? Toda imagem que ela é invertida, ela é do tipo real. Lembra disso, fera?
Lembra disso? Beleza. E toda vez que a imagem for virtual, o DI tem que ser negativo. Quando a imagem for real, o DI vai ser o quê? Positivo, beleza? E lembra que o objeto, ele em 99,999% dos casos, ele é um objeto real. Então o DO sempre é positivo. Professor, quando ele for virtual, o DO vai ser negativo? Vai ser negativo, beleza? É raro questões desse tipo. E geralmente no Enem, como a gente trabalha com o mundo real, o mundo que aplica realmente os princípios físicos, é extremamente difícil a gente ver um objeto virtual, beleza? Extremamente difícil. Tranquilo, fera. Então, ó, lógico, as imagens elas são desenhadas de forma direita, tudo certinho. Eu não desenhei de forma corretinha aí, até porque é uma revisão rápida. Se tu quiser ver de forma correta, vê lá na aula, certo? Assista a aula para poder definir isso na tua cabeça. Beleza, fera? Ó, vamos embora para a última parte da revisão, onde a gente vai falar de aumento linear e vai falar dos sinais das equações. Fera, para a gente finalizar o vídeo, quero falar rapidamente do aumento linear. Aumento linear é quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto, certo? Maior ou menor do que o objeto. Se a imagem for maior, o aumento linear ele sempre vai ser maior do que 1. Ou seja, ele pode ser 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, certo? Se o aumento linear ele diz que a imagem é menor do que o objeto, então o aumento linear sempre vai ser uma fração. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e por aí vai, beleza? Por exemplo, se a imagem é 4 vezes maior, o aumento linear vale 4. Se a imagem é 3 vezes menor, o aumento linear vale 1 sobre 3, beleza? Se a imagem é 5 vezes menor, o aumento linear vale 1 sobre 5, que é a mesma coisa que 0,2, beleza? Tranquilo? Massa. Só para a gente relembrar isso. Lembra que o aumento linear, o sinal dele não tem nada a ver com se ele ser maior ou menor, certo? O sinal só tem a ver com se a imagem é direita ou invertida, certo? Então, por exemplo, o aumento linear, ele pode ser negativo, ou seja, menor do que zero, quando a imagem for de que tipo? A imagem for real. Porque se a imagem for real, ela é invertida. E se é invertida, é de cabeça para baixo. E se é de cabeça para baixo, o aumento linear tem que ser negativo. O aumento linear vai ser positivo quando a imagem for virtual. Por quê? Quando a imagem for virtual, significa que ela é direita. Se ela é direita, é de cabeça para cima. E se ela é de cabeça para cima, automaticamente o aumento linear tem que ser positivo. Beleza? Então, o aumento linear é negativo quando a imagem é invertida. O aumento linear é positivo quando a imagem é direita, certo? Ou, consequentemente, o aumento linear é negativo quando ela for real e o aumento linear é positivo quando a imagem for do tipo virtual, beleza? É justamente o oposto do teu DI. Lembra do DI? Beleza. Lembra que o aumento linear ele pode ser calculado de duas formas. Ele pode ser menos DI sobre DO, ou então, como ele escreveu aqui, né, menos P' sobre P, que é a mesma coisa que DI e DO. O aumento linear também pode ser escrito como sendo I sobre O, onde I é a altura da imagem e O é a altura do objeto. Beleza? Tranquilo? E aí, no final, eu posso relacionar essa relação com essa daqui e chegar na fórmula final. Menos DI sobre DO igual a I sobre O. Lembra de usar essa fórmulazinha aqui quando ele falar de alturas da imagem do objeto e tu querer de alguma forma calcular ou o DI ou o DO. Aí tu pode usar essa relação daqui. Tranquilo? Vamos relembrar dois sinais, certo? DI, ele vai ser positivo e negativo, certo? Ele é positivo quando a imagem é real, ele é negativo quando a imagem é virtual, certo? O DO, ele é positivo quando o objeto for real e ele é negativo quando o objeto for virtual, certo? Esse caso aqui, ele quase nunca existe. Tranquilo, fera? Beleza. Vamos agora para o foco. O foco, ele é positivo quando o espelho é côncavo. Eu vou botar o sinalzinho só para a gente saber que é o côncavo. E o foco é negativo quando o espelho for do tipo convexo, certo? CX convexo. Beleza, fera? Aumento linear. O aumento linear é positivo quando a imagem é virtual, ou seja, direita, certo? Direita. E ele é negativo quando a imagem for do tipo real, ou seja, invertida. Tranquilo, fera? Eu também posso falar do I, certo? O I, ele vai ser que a altura da imagem, ela é positiva quando a imagem é virtual, certo? Virtual, ou seja, direita. E ele é negativo quando a imagem for real, ou seja, invertida. Professor, isso é importante mesmo esse do I? Não, não é tão importante porque tu já inclui o I dentro do A, beleza? Então, o A, se tu notar o A, é o mesmo sinal do I. Então, o que tu fizer para o A, tu já está fazendo automaticamente para o I. Não precisa se preocupar com isso. Beleza, fera. Beleza, tranquilo. E lembra, por favor, do aumento linear, que ele pode ser o positivo... que o aumento linear pode ser ou maior ou menor do que 1. Ele é maior do que 1
quando a gente tem uma imagem maior do que o objeto, e o aumento linear é menor do que 1 quando a gente tem uma imagem menor do que o objeto. E quando a imagem, ou seja, o i, for igual ao o, a altura da imagem for igual à altura do objeto, o aumento linear vale exatamente quanto? Ele vale exatamente 1. Tranquilo, fera? Então, ó, essa tabelinha aqui de sinais, se tu quiser depois, tu tira um print dela só para tu sempre ficar revisitando ela, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, conversem comigo, certo? Eu tô aqui para ajudar todos vocês. Beleza? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!